Graça e paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui estou eu mais uma vez com alegria, canal Servo de Deus, Lucas Almeida, para trazer uma palavra ao nosso coração. Quero louvar e agradecer a Deus por esta rica oportunidade, louvar a Deus pela sua vida que se encontra disponível para ouvir esta palavra. Que Deus te abençoe, fique até o final e com certeza a nossa vida vai ser edificada pela palavra de Deus, porque sem o Senhor nada nós podemos fazer. Nós precisamos da misericórdia do Senhor, que é a causa de eu e você não sermos consumidos. Amém? Deus continue abençoando a tua vida, você que acompanha o canal aí, que compartilha. Deus continue te abençoando, continue compartilhando para que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Você que está chegando agora pela primeira vez, se você gostar do conteúdo que a gente compartilha, que é a palavra de Deus, se inscreva aí no canal, amém? Para você ser avisado quando eu colocar um vídeo novo, amém? Deus abençoe. A palavra hoje está lá no livro de Apocalipse, segundo escreveu João, sem perca de tempo. Apocalipse, capítulo de número 2, vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 7, em nome do Senhor Jesus. E aqui fala da mensagem de Jesus através de João, a mensagem do Espírito Santo através de João para a igreja de Éfeso. Amém? Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir, vai nos dizer: Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e que aguentaram sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Verso 3. Vocês aguentaram a situação com paciência, sofreram por minha causa, sem desanimarem. Verso 4. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm o seu favor. Isto, odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Verso 7 por fim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem do fruto da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma breve oração. Coloque a mão sobre o teu coração. Pai soberano Deus, aqui está a tua poderosa palavra, aqui está a minha vida, Senhor. Desde já eu te apresento minha pequenez. Desde já eu te apresento, Senhor, que eu dependo de ti, Senhor. Porque sem o Senhor não poderia nem estar de pé, porque o Senhor nos deu a vida, Senhor, nos deu o ar para respirarmos. E o Senhor criou e sustenta tudo o que existe, Senhor. Assim nós te apresentamos esse momento, Senhor. Venha, meu Pai, em nome de Jesus, falar conosco através da tua palavra, Senhor. Prepara o coração desta pessoa para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a ela, Senhor. Porque eu clamo a ti, Senhor, que eu não tenho nada para dizer hoje, Senhor. Porque palavras minhas não edificam, mas a tua palavra edifica. Por isso eu peço, Senhor, através da tua misericórdia e graça, usa a minha vida, Senhor, para trazer algo que o Senhor tem para oferecer para essa pessoa através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa, fica conosco, assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Então aqui quando lemos a Apocalipse, capítulo 2, o qual João é inspirado pelo Espírito Santo, trazendo a mensagem do Mestre Jesus para a igreja de Éfeso. E aqui há um assunto central, o qual Jesus vai tratar de assuntos que aquela igreja precisava ouvir, assuntos que aquela igreja precisava ouvir e aplicar dentro daquele ministério que ali estava. Então notamos que quem manda a mensagem é Jesus. Quem manda a mensagem não é João,
mas é Jesus através do Espírito Santo. É Jesus e o Espírito Santo traz a mensagem que aquela igreja precisava através de João. Então, começa dizendo: ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte. Essa é a mensagem de quem? A mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita, ou que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aqui usa essa linguagem. Então, Deus está acima de tudo e acima de todos, né? E Jesus aqui deixa essa mensagem extraordinária e começa o capítulo 2 dando glória ao seu nome. A mensagem é de Deus. No versículo 2 diz: eu sei o que vocês têm feito, sei que trabalham muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos. Então, aqui começa a falar acerca da condição espiritual que aquela igreja se encontrava. E nas palavras de Jesus corrigindo aquela igreja, ele reconhecia que aquela igreja estava se esforçando, estava trabalhando de acordo com a vontade de Deus, né? Mas precisavam atentar-se um pouco, precisavam parar um momento e reconhecer o que estavam errando, para que não continuem no erro, mas continuem fazendo de acordo com a vontade de Deus. E assim é para a nossa vida. Vai ter momentos na nossa vida que nós temos que parar um pouco para examinar as Escrituras. Quando eu digo um pouco, não quer dizer que temos que ler pouco as Escrituras, mas parar definitivamente com um propósito de examinar mesmo. Não é ler ali e esquecer o que você leu, é parar, ler, prestar atenção, pedir direção de Deus, pedir ao Espírito Santo que revele a sua palavra a nós. Então notamos no final da carta que no último versículo que nós lemos, que foi o 7, começa dizendo: portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, como nós não vamos ouvir o Espírito de Deus se nós não pararmos um momento para ouvi-lo, para pedir direção, para pedir discernimento, né? Então temos que ter esse momento. E aí Jesus diz que no versículo 3, vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por causa disso, sem desanimarem. Então isso é importante. Vai levantar os sofrimentos, vai levantar-se as perseguições, mas não podemos parar. Somos seres humanos falhos, cheios de defeitos, mas Deus nos ajuda quando nós nos disponibilizamos como bons servos a ouvir a voz do Mestre, e não só ouvir, mas a obedecer. E aí no versículo 4 nos diz: porém tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Olha que palavra de exortação. Então aquela igreja se encontrava nessa condição. Ela estava fazendo a obra, mas não estava de acordo com a vontade de Deus como estavam no princípio. Então essa palavra, por que também não nos lembrar do primeiro amor? Vamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Será que nós temos orado como orávamos antes no primeiro amor? Será que nós temos louvado como antes, como no primeiro amor? Será que nós temos jejuado como antes? Não podemos estagnar. Era essa a mensagem central do Espírito dizendo para a igreja de Éfeso: não parem de adorar, não deixem que a adoração cesse, não deixem que a leitura da palavra cesse, não deixem se enganar pelos falsos ensinamentos. E essa igreja estava se posicionando a isso, porque eles não deixavam se enganar pelos nicolaítas, que nos diz a palavra. Os nicolaítas eram falsos apóstolos que tinham naquela época e estavam ensinando coisas vãs, coisas que não procediam de acordo com a palavra de Deus. E aquele povo, o próprio mestre disse aqui que isso era agradável, porque eles não se deixavam enganar. Mas a mensagem central desta palavra é para que a gente se atente ao primeiro amor. No versículo 4, e o Espírito diz aqui, porém tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam
como amavam no princípio. Então esse é o assunto central que eu quero trazer para a nossa vida hoje, que nós possamos despertar a nossa mente e o nosso coração à palavra de Deus e que o que o Espírito diz às igrejas. Estava dizendo diretamente para a igreja de Éfeso, mas porque o Espírito também diz para nós voltar ao princípio, adorar como adorávamos, a louvar como louvávamos o nome do Senhor. Talvez aquele 10 minutinhos de oração, meia hora que você tinha, você talvez parou com aquilo. Então, por isso o Espírito diz às igrejas e diz também para a minha vida e para a sua vida de uma forma individual, mas para que nós não paremos, para que nós não deixemos isso de lado, porque está chegando o tempo que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e nós precisamos se atentar a isso. Então, a condição espiritual da igreja se encontrava assim meio balanceada. E por que não falar dessa palavra hoje, que temos vivido tempos assim? Somos seres humanos que falhamos, somos seres humanos que chega um tempo que cansamos, somos seres humanos que chega um tempo que talvez queremos largar tudo para o alto, mas que nós possamos atentar a nossa mente, o nosso coração e falar como o salmista disse: bom para mim é se aproximar de Deus. Que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Então essa era a mensagem central para a igreja de Éfeso. E por que não ler esta palavra e aplicar a nossa vida? Essa mensagem também é para nós, que nós possamos atentar o nosso coração à palavra de Deus, às palavras de repreensão do Mestre. A palavra diz que Deus corrige o filho a quem ele quer bem, assim como um pai também corrige. Se você tem um filho, ele está no caminho errado, você não vai deixar que ele pereça no erro, mas você vai corrigir ele para ele se erguer e continuar a sua caminhada. E Deus, como um pai que ama os seus filhos, nos corrige. E nós, como povo, temos que ser humildes debaixo da potente mão de Deus para aceitar essa correção. Então, é necessário na vida do cristão isso, e tomando cuidado, porque Jesus também atentou eles aqui que era agradável, que eles estavam se desviando dos ensinamentos dos nicolaítas, e temos vivido tempos difíceis que tem se levantado falsos profetas. A palavra do Senhor tem se cumprido. Lembra do que diz lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, se não me falha a memória, diz que a maldade tem se espalhado de tal forma que o amor de muitos tem se esfriado. Então nós temos que tomar cuidado com isso, temos que amar como o Senhor nos ordenou a amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Então isso vai nos levar a serem servos, a serem povo de Deus obediente à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui no versículo 5 vai seguir dizendo: lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu verei e tirarei o candelabro de vocês. Então ele fala aqui o candelabro, que quer dizer para que serve um candelabro? Para iluminar. Para que serve a luz que está falando como se fosse o Espírito Santo. Arrependam-se dos seus pecados. E o que é o pecado? É aquilo que faz separação, acepção do homem a Deus e aquilo que atrapalha a intimidade do homem com Deus. Então ele diz: lembrem-se de onde vocês caíram. Porque o Senhor diz: lembrem-se de onde vocês caíram. É para voltar lá, observar o que eles estavam fazendo de errado, corrigir e continuar a caminhada, não tropeçando de novo daquela forma, mas corrigindo e tentando melhorar dia a dia. Amém? Errar não significa que nós vamos errar toda a vida. Nós temos que ter esse desejo de mudança, de tentar não errar nessa área novamente, tentar melhorar. Talvez erre de novo, mas o desejo de mudança tem que continuar dentro de nós, porque é o final de uma corrida
é necessário permanecer para chegar até o final. E assim é a corrida da salvação, da fé em que professamos Cristo Jesus como o Salvador da nossa alma, que nós possamos permanecer ligados no Senhor. Então ele disse: arrependam, senão eu tirarei o Espírito Santo de vocês. Então temos que observar essa palavra e aplicar na nossa vida. Será que nós temos feito como fazíamos no princípio? Então essa é a mensagem central dessa palavra, que nós possamos atentar o nosso coração a ela e cada vez mais buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto está perto. E aí o Espírito termina aqui através de João, no versículo 7, o qual nós lemos essa parte, porque no versículo 8 ali já vai falar para a igreja de Esmirna. Mas voltando aqui até o versículo 7, o Espírito conclui através de João dizendo: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Espírito Santo de Deus tem falado através da palavra. O Espírito Santo de Deus tem falado através de pessoas para nós mudar a vida, para nós corrigirmos os nossos erros. Então, como o Espírito falava à igreja de Éfeso, o Espírito Santo está falando hoje. Ouça o que tenho para dizer para as igrejas. Lembrem-se de onde vocês estão tropeçando e tentem não tropeçar mais, tentem não tropeçar, tentem tropeçar menos. Não percam o foco, não percam o rumo, não percam a direção. E aí ele diz, concluindo no versículo 7, aos que conseguirem a vitória, darei o direito de comerem do fruto da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Então, dando o exemplo aqui de uma planta, quando você chega ali, coloca ela numa terra, você tem que cuidar dela para que ela venha crescer, venha nascer, venha gerar o fruto para alimentar, para que ela venha, como diz, o propósito dela ser concluído. Assim, a nossa vida precisa desse propósito e nós precisamos cuidar de nós como se estivéssemos cuidando de uma planta, querendo que ela viva e gere fruto, e gere fruto, e gere fruto. Nós precisamos gerar vida para que tenhamos vida com abundância. Então, que nós possamos ser como uma terra fértil, uma terra boa, e ainda que talvez tiver ali algum pedregulho, ainda que tiver alguma coisa ali que atrapalhe do nascimento daquela planta que somos nós, que nós possamos retirar isso e jogar fora e deixar só as coisas boas, para que venhamos crescer como árvore frutífera, para que venhamos tomar posse dessa promessa verdadeiramente. Então essa é a mensagem para a igreja de Éfeso e essa é a mensagem do Espírito para a nossa vida, que nós possamos estar disponíveis a ser vida e a gerar vida e o nome de Deus ser glorificado. Amém? É até aqui o que o Senhor tem me conduzido, que nós possamos lembrar do princípio, que nós possamos lembrar de quando nós conhecemos e se encontramos com o Senhor Jesus, que o nosso amor, que o louvor da nossa boca, que as palavras de adoração, que a nossa oração seja sincera como sempre foram, não oscilante. Vamos oscilar às vezes, mas essa palavra é para atentar isso sobre a nossa vida. Amém? Que Deus possa ter dito algo ao teu coração, edificado a tua vida, acrescido algo na tua fé. Amém? O Senhor ainda me toca para dizer algo aqui. A nossa adoração, a nossa oração não vai ser recebida por ser orações cumpridas, não vai ser o louvor recebido por ser uma pessoa que canta maravilhosamente bem, não. Mas o nosso louvor, a nossa oração e adoração vai ser recebida o quanto nós temos colocado de sinceridade diante da presença de Deus. Então aquela igreja estava oscilante, não estava com a sinceridade, o amor como antes. Então essa palavra veio como um balde de água fria, não para que eles permanecessem no erro, mas para que eles atentassem e voltassem de acordo com a vontade de Deus. E quem sabe essa palavra hoje alertou a minha vida e a tua vida a voltarmos ao primeiro amor,
para que o candelabro continue conosco aceso, o Espírito Santo continue nos conduzindo e a vontade de Deus continue acontecendo sobre as nossas vidas. Amém? Até aqui o Senhor tem me direcionado. Que Deus te abençoe. Você que viu o vídeo até aqui, com certeza Deus tem algo para a sua vida através dessa palavra. Que o Senhor te encoraje para falar algo que você aprendeu aqui a outras pessoas. Amém? Até aqui, que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém?